Evangelho de Mateus, capítulo 19, a partir do versículo 16 até o 30. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou-lhe o jovem: Tudo isso tenho observado, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Então disse Jesus a seus discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: Sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: Isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: Eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: Em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiro. Um moço rico, o moço que é descrito nesta passagem como alguém que tinha uma vida muito boa, um homem que é descrito como alguém quase perfeito, era um homem que tinha na sua juventude já aprendido e adquirido boa reputação. Ele era um cumpridor de muitas leis, e o texto deixa claro isso. Era alguém que se dedicava e se preocupava realmente, ou aparentemente, com a sua vida. E os testes aos quais Jesus vai mostrar o que realmente estava acontecendo com este jovem. E o Senhor Jesus vai usar o exemplo deles para fazer um alerta aos seus discípulos. A história começa assim: esse moço chega para Jesus, e este moço se entrega na primeira frase. Quando ele chega e fala para Jesus: Mestre, o que eu devo fazer de bom para que eu tenha a vida eterna? E ao fazer isso, não é pelo fato de que Jesus é o Filho de Deus e podia saber o que passa na mente das pessoas, que Jesus identificou logo qual era o problema dele. O problema dele poderia ser identificado por qualquer um de nós. Pense bem, uma pessoa que está com saúde, uma pessoa que tem muitos patrimônios, e uma pessoa que tem se dedicado em cumprir a lei, por que essa pessoa está preocupada, inquieta, e está buscando uma solução para aquilo que aparentemente ela já tem? Veja, ele está querendo saber o que ele precisa fazer para ter a vida eterna. Ele é religioso, ele cumpre os mandamentos, ele diz que faz isso, e o Senhor o testa, pergunta isso para ele, ele diz que sim. E então por que ele está inquieto? A pergunta que ele faz a Jesus descreve exatamente o que está acontecendo no coração dele. Ele está inquieto, alguma coisa está tirando a paz dele. E esta tem sido a realidade de muitos de nós, inclusive de nós que já somos cristãos, de nós que seguimos ao Senhor. E não poucas vezes nós chegamos à igreja inquietos, e oramos ou pedimos que alguém ore por nós, e que Deus nos conceda paz, que Deus nos mostre o que nós temos que fazer para ter paz. Aliás, este é um dos grandes dilemas do ser humano, ter paz. Quem põe a cabeça no travesseiro e sente paz?
E esse rapaz aqui, ele não tem paz, porque ele está lidando com uma realidade terrível. E que realidade é essa? A realidade que ele sabe que por mais que ele faça muitas coisas, ele não tem a vida eterna. Porque se ele tivesse, ele não estaria perguntando para Jesus o que ele precisa fazer para ter a vida eterna. Alguns chegam a conjecturar que ele na realidade estava se engrandecendo, que a pergunta realmente não demonstrava um interesse a respeito do que fazer para ter a vida eterna. Alguns dizem que ele estava na realidade querendo um elogio de Jesus, querendo que Jesus dissesse: que bom, você já tem, olha o que você está fazendo. Mas obviamente não é isso que está acontecendo, e o final deste encontro descreve claramente, porque quando Jesus o submete a um teste, ele sai de lá triste. E ele sai triste porque ele não consegue passar no teste de Cristo, e porque ele vai ter que continuar convivendo com o dilema no seu coração. E então eu quero convidá-los para que a gente aprenda com essa história algumas verdades que são profundas e que são inescapáveis para todos nós. Muito bem, o jovem perguntou para Jesus, e Jesus disse o que ele tinha que fazer. Jesus disse: cumpra os mandamentos. É como se Jesus estivesse entrando na dele. Imagine que chega alguém que acredita na meritocracia, que acredita que realmente o céu pode ser tomado por esforço, chega para você e diz: olha, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Então Jesus diz: bom, vamos lá, cumpra os mandamentos. E aí, esse jovem, ele pergunta para Jesus: quais deles? Porque exatamente ele conhecia os mandamentos, ele já estava cumprindo, mas o seu coração estava inquieto. Então ele quer saber de Jesus qual mandamento especificamente ele tem que cumprir, porque os que ele tem cumprido até agora não resolveram a sua inquietação. E é interessante que esse texto é registrado lá no Evangelho de Marcos, capítulo 10, e no Evangelho de Lucas, capítulo 18, e em ambos os textos, na lista que o Senhor Jesus faz dos mandamentos que ele tinha que cumprir, o Senhor Jesus usa sempre a segunda tábua da lei. Ele não usa os 5 primeiros mandamentos, mas usa os 5 últimos, fazendo uma troca interessante. Ele muda o 5º mandamento e coloca o 6º mandamento e coloca como 10º, coloca lá no final: honra o teu pai e tua mãe, que deveria vir primeiro, ele põe por último. Mas ainda assim, quando Jesus termina, ele conclui esta segunda tábua da lei dizendo: ama o teu próximo como a ti mesmo. Esses são os mandamentos que são citados pelo Senhor Jesus para aquele moço. É interessante, antes da gente observar a resposta que o moço vai dar, é interessante notar que quando Jesus faz isso, Jesus já está nos dando uma lição. Que lição é essa? Se você está preocupado em cumprir os 10 mandamentos, você pode pegar a dica do Senhor Jesus e cumprir os 5 últimos mandamentos. Por quê? Porque se você não conseguir cumprir os 5 últimos mandamentos, você jamais vai cumprir os 5 primeiros. Porque os 5 primeiros, eles dizem respeito a Deus, e os outros 5 dizem respeito ao seu semelhante, ao seu próximo, começando pelos seus pais ou pelos mais velhos, passando pela esposa, passando pelo amigo, pelo colega, pela vida das pessoas que você conhece. E então, o que Jesus está fazendo é o seguinte: Jesus está dizendo: vamos começar pelo mais fácil, jovem. Se você quer então a vida eterna, cumpra esses mandamentos: ame o teu próximo como a ti mesmo. É interessante que lá na epístola de 1 João, que foi lida aqui, o apóstolo João, ele vai dizer o seguinte: se você não conseguir amar uma pessoa que você vê, como é que você pode ter certeza que você ama a Deus a quem você não vê? Então não venha com essa de que você é um grande cumpridor da lei de Deus, se você não consegue cumprir a segunda tábua da lei. Porque se você não consegue cumprir a segunda tábua da lei, você também não está cumprindo a primeira. Por isso o próprio Senhor Jesus, em outro texto, ele resume a lei dizendo que o principal dos mandamentos, ou o resumo dos mandamentos, é: ama o Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E aí, se você quiser começar do mais fácil para o mais difícil, ama o teu próximo que está do teu lado e você vê, e depois vamos ver se você ama a Deus a quem você não vê. E nós já fracassamos no primeiro teste, porque quem de nós consegue realmente amar os nossos semelhantes, o nosso próximo, de verdade? Mas veio, esse é o teste que Jesus deu. E qual a grande surpresa? A grande surpresa é que aquele moço responde: eu tenho feito isso. E veja que então, este moço não é um moço desavisado, nem despreparado, não é um aventureiro, mas é alguém
que ainda que superficialmente, nós cremos nisso, porque a própria palavra de Deus diz que ninguém consegue, mas ainda que superficialmente, esse era um moço que estava à frente da maioria dos outros da sua época, porque ele diz, diante dos olhos do próprio Senhor Jesus: eu tenho feito isso. Então, para começo de conversa, nós vamos colocar este moço aqui num patamar de dedicação e de compromisso com a lei de Deus maior do que o patamar que qualquer um de nós aqui está. Então a conversa muda. Este jovem não é um aventureiro. Este jovem é um moço sério, comprometido, dedicado, que estava trabalhando duramente para fazer o que Deus manda. Então nós temos que respeitar essa história, porque essa história é a história de alguém que está realmente se dedicando. Mas ainda que ele estivesse se dedicando, o Senhor Jesus propõe então um segundo teste para ele. E esse é um teste magnífico, e um teste que não é singular porque ele aconteceu na vida de uma outra pessoa, mas somente duas pessoas em toda a Bíblia foram submetidas ao tipo e ao teor de teste que esse jovem foi submetido. E eu quero citar para vocês dois sacrifícios que foram pedidos na Bíblia. Um foi pedido para Abraão, que era sacrificar o que ele mais amava, que era o seu filho. E o outro teste foi proposto a este jovem para sacrificar aquilo que Jesus logo identificou, que era o que ele mais amava. Abraão foi bem sucedido no teste, porque ele confiou no Senhor. E a Bíblia deixa claro que não fosse uma intervenção divina, Abraão teria de fato tirado a vida do seu filho. E o autor da carta aos Hebreus nos ensina que faria isso confiado de que o Senhor haveria de ressuscitá-lo, mas ele ia obedecer ao Senhor. Se Deus queria a vida do seu filho, ele iria dar, porque ele amava mais a Deus, e ele comprovou isso através das suas obras, que ele amava mais a Deus do que a si mesmo, e do que a seu próprio filho. E ele estava disposto a encarar esse duro desafio, e fazer esse sacrifício, para demonstrar o seu amor e a sua fé em Deus. Mas quando um sacrifício dessa magnitude foi proposto pelo Senhor Jesus para este moço, o texto diz que Jesus disse para ele: vá então, vende todos os teus bens, tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E o texto diz que esse moço foi embora triste, porque ele era dono de muitas propriedades. E então ele não passou naquele teste. Ele vai continuar a viver com as suas inquietações, e agora muito mais, uma tristeza de não conseguir se desvencilhar das coisas às quais ele estava apegado. E aí nós chegamos ao ponto central, que é exatamente aonde o nosso coração está apegado. Se vocês notaram, desde o capítulo 16, passando pelo capítulo 18, capítulo 19, todos os textos que nós estudamos em Mateus, eles estão falando do mesmo assunto. Jesus está constantemente chamando os seus apóstolos e os seus discípulos para perto de si, e dizendo para eles que eles tinham que se desapegar das coisas deste mundo, que eles tinham que negar-se a si mesmos, que eles precisavam tomar a sua cruz, e eles precisavam seguir a Jesus. Que se eles quisessem ser grandes no reino de Deus, eles tinham que se humilhar. Que se eles quisessem continuar seguindo ao Senhor Jesus, eles tinham que ser como uma criança. Eles tinham que cuidar da vida para não fazer outras pessoas tropeçarem, mas eles deveriam de todo o coração se dedicar ao Senhor, viver para o Senhor, acompanhar o Mestre aonde quer que ele fosse. Ainda que a direção que Jesus tinha tomado era a direção da cruz, eles deveriam seguir a Jesus. E eles constantemente tinham os diálogos e as conversas deles, e eles ficavam debatendo, mas como pode ser isso? Nós não vamos ter nada, nós estamos abrindo mão de tudo, nós estamos perdendo tudo. E Jesus então tem esse encontro com esse moço, e os discípulos assistem a tudo isso. E depois que esse moço vai embora triste, Jesus se dirige para aqueles discípulos e diz: vocês precisam tomar cuidado. Em verdade digo a vocês que dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Deixa eu falar algo, preciso abrir um parênteses aqui. Nos personagens das Escrituras, existem muitos homens ricos, riquíssimos, como Abraão, por exemplo. E de Abraão não foi pedido que ele desse as suas possessões para outra pessoa, foi pedido que ele desse o seu filho para Deus. E existem outros homens ricos que compuseram esta companhia de Cristo.
o próprio José de Arimateia, e nós vamos encontrar outros, como o centurião que teve a fé elogiada. E existem pessoas que foram muito ricas em toda a Escritura, assim como tiveram muitos que foram muito pobres. E Jesus não criou uma regra que você precisa obrigar todos os ricos a vender tudo que eles têm e dar aos pobres para seguir a Jesus, de forma alguma. Mas Jesus submeteu a um teste um moço em que Jesus encontrou inquietação, faltava paz no coração dele, porque alguma coisa havia seriamente de errado com ele, alguma coisa detinha o amor e a afeição dele, mais do que o Senhor, mais do que o reino de Deus, mais do que Jesus Cristo. E Jesus Cristo identificou o que era. As suas riquezas se tornaram o grande ídolo da sua vida. Ele queria o céu, mas ele não podia abrir mão do que ele adorava, que eram as suas riquezas. E então Jesus não está falando de todos os ricos sem exceção, mas o que Jesus está falando é que se uma pessoa realmente tem se sentido rica através de coisas desta vida, ele vai dizer, dificilmente essa pessoa vai entrar no reino dos céus. E ele começa com dificilmente, mas ele vai ampliando isso. Se você observar o versículo 24, ele vai dizer, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar nos céus. Esse tipo de rico, como aquele moço. E aí alguns vão tentar suavizar isso e dizer, não, quando Jesus estava falando do camelo, na realidade ele estava falando de um cordão feito com várias dobras, e é difícil passar esse cordão no buraco de uma agulha. Não, Jesus não está falando de cordão, Jesus está citando um camelo. E alguns vão falar assim, não, mas a porta da agulha era uma portinha pequenininha que tinha lá no muro da cidade de Jerusalém, e era difícil passar um camelo lá. Para passar o camelo tinha que passar ajoelhado e sem nenhum tipo de carga, mas ainda assim era possível. Então Jesus não está falando da porta de agulha, porque no versículo seguinte Jesus vai falar que é impossível aos homens se salvarem. Então o que Jesus está citando aqui é um camelo de verdade e uma agulha de verdade, para mostrar, não dá. Se o seu coração está abraçando as riquezas deste mundo, é simplesmente impossível que você entre no reino dos céus. E não só as riquezas deste mundo, mas se o seu coração abraça e ama qualquer coisa mais do que Cristo, seja a sua esposa, seja o seu filho, sejam as coisas que você tem, seja a sua profissão, seja a sua reputação, seja o seu nome, seja o poder, seja os relacionamentos, seja a sua simpatia, se você ama mais alguma coisa do que é o próprio Senhor Jesus, é impossível que você entre no reino dos céus. E sabe o que acontece diante desta informação tão precisa e tão terrível de Jesus, diante da qual o texto diz que os discípulos ficaram maravilhados? E não pense que a palavra maravilhados aqui significa que eles ficaram encantados com uma coisa magnífica. A palavra maravilhados aqui significa que eles ficaram estupefados, que eles ficaram de cabelo em pé, que eles ficaram assustados com o que Jesus tinha dito. E então eles perguntaram para Jesus, mas Senhor, versículo 27, eis que nós, voltando um pouco, versículo 25, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Qual foi a resposta que Jesus disse? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens. Então vejam só, o que a palavra do Senhor está nos mostrando nesse texto? Está nos mostrando que nenhum sucesso pessoal, por isso que a gente não vem aqui falar sobre as 7 marcas de uma vida de sucesso. Nenhuma riqueza deste mundo, por isso que a gente não fala sobre os 3 passos para a prosperidade. Nenhum poder deste mundo significa qualquer tipo de vantagem para que você entre no reino dos céus. Porque Jesus está dizendo para os seus discípulos, mais uma vez, para vocês, sejam quais forem vocês, é impossível entrar no reino dos céus. Vocês não entram. Vocês não completam a carreira, vocês não têm a justiça necessária, vocês não têm a obediência necessária, vocês não têm a humildade necessária, vocês não entram, não tem jeito. E isso vai mostrando o que Jesus queria, qual que é a intenção global do que Jesus está fazendo nesses capítulos todos. Lembra que nesses capítulos todos Jesus está avisando que ele vai morrer, que ele precisa morrer. E os discípulos estão discutindo com Jesus, falando, não, o senhor não vai morrer, o senhor não pode morrer. E Jesus está dizendo, eu preciso morrer.
E eles dizem: mas o senhor não pode morrer. E Jesus está explicando: se eu não morrer, vocês não vão ser salvos, porque é impossível para os homens serem salvos. E imagine a resposta, se você estivesse naquela comitiva de apóstolos, de discípulos, e Jesus respondesse: é impossível aos homens. Imagine como eles ficaram. Mas imediatamente a resposta do Senhor Jesus, da impossibilidade dos homens de serem salvos, por suas riquezas, por seus tesouros, por suas afeições, por seus próprios méritos, logo imediatamente a seguir da resposta do Senhor Jesus, ele diz: mas para Deus tudo é possível. E Jesus está dizendo: se você olhar com honestidade para a sua vida, você vai ver que você não pode ser salvo. Nenhum de nós pode. Talvez você não erra nas riquezas, mas os teus olhos te traem quando você olha de forma indecorosa para uma mulher que não é a tua esposa. Talvez você não erra nisso, mas você não consegue abrir mão do seu poder e da sua reputação para levantar o nome de Jesus e para segui-lo e para proclamá-lo. Talvez você não erre nenhuma destas duas coisas, mas você está constantemente iludido a respeito de si mesmo, achando de você mais do que convém, quando a palavra de Deus diz que nós deveríamos pensar de nós muito menos do que aquilo que realmente somos. É o que o apóstolo Paulo fala quando ele diz que ele, na realidade, é o pior dos pecadores. O que Jesus faz, e o que a palavra de Deus faz para nós em todo o Evangelho e o Antigo Testamento, é nos desnudar diante da santidade de Deus, para mostrar: nenhum de vocês pode se salvar. E por que é importante falar sobre isso? Porque se você quer sucesso mesmo, você precisa pensar na eternidade. Porque o sucesso nesse mundo é fugaz, é temporal e é absolutamente perecível. Porque a riqueza neste mundo, ela não significa nada. Caixão, como alguns já dizem, não tem gaveta. Tem muita gente preocupada em ajuntar coisas, em agarrar-se a coisas. E as nossas ansiedades e o nosso estresse é por causa das xícaras. Nós queremos xícaras bonitas demais, boas demais. E o resultado disso é que nós nos afastamos do único caminho de salvação, que é Jesus, para nos estressarmos com as xícaras, que não significam absolutamente nada. O seu dia vai ser igual se você estiver vestindo uma roupa de marca, ou se você estiver vestindo uma roupa rasgada. O seu dia vai ser igual se você estiver andando a pé, ou se você estiver andando dentro de um carro, com ar-condicionado ligado de preferência. Aliás, eu quero agradecer, que eu senti aqui no meio da pregação, eu vi que tinha um ventilador. Eu não sei quem trouxe, mas bênção de Deus esse ventilador. E a gente precisa entender isso. A gente precisa entender que nós devemos realmente cuidar da vida que Deus nos deu, ao invés de usarmos essa vida para conquistar coisas que vão afastar o nosso coração de Deus. Por isso, na sequência, Jesus diz para os seus discípulos, fala assim: olha, o bom realmente é que vocês deixem tudo e me sigam, que vocês abandonem qualquer coisa que os prenda neste mundo. E aí Pedrão não consegue ficar quieto de jeito nenhum. Pedrão já respondeu: mas Senhor, nós fizemos isso, nós deixamos tudo para seguir o Senhor, o que nós vamos ganhar? E Jesus, com todo o amor e com todo o carinho com que ele sempre tratou Pedro, Jesus vai dizer para Pedro: olha Pedro, em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, e Jesus estava indo para uma cruz, então é seguir numa jornada de morte. Vós, os que me seguistes, quando na regeneração, está falando de quando Jesus voltar para fazer novas todas as coisas, vocês vão se assentar no trono junto comigo. Eu me assentarei num trono de glória, e haverá 12 tronos ao redor, e vocês se assentarão comigo. E essa promessa, sem dúvida nenhuma, é exclusiva aos apóstolos, esses homens que realmente abdicaram de tudo para seguir Jesus, e todos igualmente foram mortos por causa do nome de Jesus.
Mas o Senhor não faz promessa só para eles, o Senhor faz promessa para todos. Vejam o que ele diz no versículo 29: e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais, e herdará a vida eterna. Lembra da pergunta do moço: o que eu preciso fazer para entrar no reino do Senhor? Jesus está dando a resposta, não para o jovem que foi embora triste, mas está dando a resposta para aqueles que ficaram lá, porque tinham abandonado tudo. Jesus disse: olha, vocês deixaram tudo para me seguir, então vocês vão entrar no meu reino, vocês vão herdar a vida eterna. E vejam que esta abdicação que eles fizeram, ela não é um desapegar, onde você simplesmente vai ficar sem nenhum tipo de assistência na vida. Quando o Senhor Jesus diz àqueles discípulos que o seguiam, que deixaram pai, mãe, deixaram suas casas, deixaram suas esposas, alguns deles não abandonaram, mas deixaram um convívio familiar para seguir naquela comitiva do Senhor Jesus, muitos deles que deixaram seus filhos, o Senhor diz para eles: vocês vão receber muito mais mães, pais, filhos, para cuidar de vocês. E esta é uma palavra extraordinária que eu quero aqui, e acredito que o pastor Daniel vai chegar um dia que ele vai poder também dar esse testemunho. Mas uma das coisas que o Senhor tem feito na vida de todos que o seguem, especialmente daqueles que o seguem integralmente, e eu sei que muitos aqui fazem isso, é que o Senhor mantém-nos sempre assistidos de família, de amigos e de irmãos. Eu tinha muitos amigos e tinha muitos familiares antes de entrar no ministério, mas depois que eu entrei, a minha família aumentou muito mais, porque eu passei a ter não apenas uma mãe, mas eu tenho desfrutado do amor e do carinho de tantas mães que eu nem sei mais dar o número de quantas mães eu tenho. Eu passei a desfrutar não apenas do amor e do carinho de um pai, mas eu passei a ter muitos pais. Pais que abraçam, pais que puxam a orelha, pais que ajudam, pais que conversam. Muitos pais. Irmãos, eu tenho uma irmã de sangue, mas no reino de Deus o Senhor tem me abençoado com muitas outras irmãs. Alguns que chegam a ser tão chegados que parecem até ser de sangue. Mas são muitos irmãos e muitas irmãs. E quem segue ao Senhor Jesus, ainda que tenha que abrir mão de tudo, o próprio Senhor Jesus se encarrega de nos dar muitas pessoas que vão nos acompanhar, cuidar da nossa vida e não nos deixar só, jamais. Agora, isso é uma proposta só para pastores, missionários? Não. A proposta do Senhor Jesus e o que Jesus está fazendo é um convite a todos nós. Todos nós. De tal maneira que nós não podemos usar como desculpa para não seguir a Cristo, nem as riquezas. Nós não podemos usar como desculpa a nossa posição. Ninguém vai poder usar como desculpa a família. Olha, eu não posso ir porque eu primeiro tenho que cuidar e enterrar meu pai, enterrar minha mãe. Jesus mesmo já disse: deixa, porque se você não for capaz de abrir mão por causa do reino de Deus, você não vai recebê-lo. O que Jesus está dizendo é: você precisa entregar tudo e confiar 100% em mim. É isso que Jesus está dizendo, porque a sua salvação não é conquistada por méritos, não é comprada com dinheiro, não é ganhada através de esforço, não é conquistada através do opaco e falível cumprimento das leis que nós mal conseguimos cumprir. A salvação é dada graciosamente pelo Senhor Jesus. Mas aqueles que vão desfrutar dessa salvação são aqueles que são capazes de confiar inteiramente em Cristo Jesus, e eles abrem mão e não têm dificuldade alguma de abandonar qualquer coisa nessa vida. E então este texto ele termina com uma simples pergunta para nós: você quer entrar no reino dos céus? Quer? Se você quer, você precisa abandonar tudo
que te impede de servir e de seguir a Jesus Cristo, de corpo e alma, de coração inteiro? São os teus negócios? Os negócios que você faz não combinam com a vida de um cristão? Então abandona os teus negócios. Porque é melhor que você perca tudo nesta vida e pela graça e misericórdia do Senhor você ganhe esta herança eterna, do que você ter tudo nesta vida e quando os teus olhos se fecharem, você ter que enfrentar um inferno. Um inferno que esse calor que a gente sente aqui nesses dias de verão poderia ser comparado a uma estação de inverno para quem vai para esse inferno. Porque isso aqui não serve para comparar. Esse é o lugar onde arde fogo, dia e noite, que te queima, mas não te consome. Onde as pessoas vão sofrer por toda a eternidade. Por isso o Senhor Jesus termina esse texto com o seguinte alerta: tem muita gente que assume a primeira fileira do povo de Deus, achando, como aquele jovem, que vai ganhar o céu junto com o elogio de Deus. Entra aí que você é bom demais. E Jesus diz: muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão os primeiros. Aqueles que são mais fracos nesta vida. E aí eu preciso admitir a vocês, junto com vocês, que realmente a igreja do Senhor Jesus, ela sempre foi composta por muito mais gente pobre do que de gente rica. E Tiago nos adverte sobre isso. A riqueza se constitui uma terrível tentação para quem as tem. Porque a sedução da glória desse mundo é tão grande que fica muito difícil de você abandonar tudo por Jesus. E é fato também que as pessoas que não têm nada, exatamente pela condição de não ter nada, elas confiam mais facilmente em Jesus. E então, nesse sentido, se você ainda não é rico, não pense que ser rico é a melhor coisa deste mundo. Para um cristão, é bem provável que se constitua o pior de todos os problemas da sua vida. Então, se Deus não te deixa ficar rico, agradeça a Deus todos os dias: Senhor, obrigado, porque quem sabe se eu fosse um rico, eu poderia esquecer do Senhor e falar: quem é Deus mesmo? E se você é rico com as coisas deste mundo, teste o seu coração, para que você nunca coloque a sua confiança nos tesouros deste mundo, nas riquezas, porque realmente isso é terrível. Eu estava no aniversário, não vou falar que dia nem que hora, mas eu estava no aniversário onde uma pessoa cantou para aniversariante e disse em certo momento da música: você me salvou. E eu fiquei ouvindo aquilo, e eu falei: eu nunca imaginei que eu pudesse ficar tão triste dentro de um aniversário, mas naquele eu fiquei, porque ao ouvir aquela declaração de uma pessoa feita para a filha, você me salvou, eu pensei: infelizmente os tesouros estão trocados. E essa é uma palavra que eu quero deixar de alerta. Talvez a sua riqueza não seja o dinheiro, nem o ouro, nem a prata, mas talvez você tenha considerado que o seu filho e a sua filha são os seus tesouros. Lembra da história de Abraão? Abraão amava ao Senhor e amava a sua família, mas ele amava mais o Senhor do que a sua família. E entre a sua família e o Senhor, ele não teve dúvida. Ele amou o Senhor. Então cuidado para a gente não ficar achando que riqueza é só dinheiro, porque essas riquezas que podem seduzir o nosso coração podem ser muitas coisas deste mundo. O que Jesus está ensinando é isso: cuidado com as suas joias. Sejam os seus filhos, sejam os seus pais, seja o seu cônjuge, se tomar o lugar de Jesus, você precisa deixar. Porque só existe um que morreu para a nossa redenção, e o nome dele é Jesus. E ele é o único caminho para herdar a vida eterna. Quem não for capaz de largar tudo por ele, não vai entrar nesse reino.
por mais esforçado que seja. Que Deus nos ajude a lembrar disso, porque o único caminho do sucesso é esse daí, é a cruz do Senhor Jesus. E o único sucesso que você realmente precisa é esse, é você ter um caminho aberto e você passar por ele em direção à vida eterna, porque as coisas deste mundo, elas vão passar. Então não se importe com as xícaras, mas se importe com a vida, e a sua vida depende de Jesus, não as suas xícaras. A sua vida depende de Jesus, a minha depende de Jesus. O nosso encontro é com Ele. Que Deus nos ajude nisso, que Deus nos abençoe, para que a gente ame de verdade mais a Cristo do que a qualquer outra coisa. Vamos ficar em pé e vamos orar.